eu preciso disso. E a Bíblia diz que Deus, Ele ouve. Aliás, essa é a quarta característica. Primeiro nós aprendemos, né, que aquele que é filho, né, ele é recebido por Deus. Ele tem um relacionamento pessoal com Deus. Aí depois nós aprendemos também que aquele que é filho, ele não tem temor. Depois nós aprendemos que aquele que é filho, ele clama. Uma outra característica que a gente vê na questão do relacionamento de pais com filhos é que todo filho, ele pede. Olha que coisa simples isso. Se você é filho de Deus, você pede. Você já parou para pensar nisso? Você pede de Deus? Você ora a Deus pedindo? Ou não? Se você não pede, você não é filho. Porque se eu sou filho, eu posso pedir. É por isso que o incrédulo, é difícil você tentar explicar para o incrédulo a resposta de oração, porque ele não pede, ele não sabe o que é isso. Porque isso é uma coisa espiritual. Você pedir a Deus é um sinal de que você é filho de Deus. Às vezes eu fico pensando, nós não entendemos que isso é um privilégio de um filho. Só o filho que pode pedir. Só o filho que pode pedir. E melhor ainda, o filho pode pedir e ele é ouvido. Não é isso que a Bíblia diz? Vamos abrir lá em Lucas. Lá em Lucas capítulo 11, Jesus ensinou isso. Abra comigo lá em Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 11, do verso 9 ao verso 13. Olha que coisa maravilhosa a Bíblia ensina aqui sobre o relacionamento de pais e filhos. Ele está falando de você e de Deus. Você é filha, você é filho e Deus é seu pai. Como é que vai ser esse relacionamento? Você vai pedir? Ele vai te ouvir? Será que Deus vai te ouvir mesmo? Vamos ver. Lucas 11 diz assim, verso 9. Jesus falando: por isso eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Verso 10: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se o filho pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Se o filho pedir um ovo, este lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, preste atenção, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Quando eu leio esse texto, está aí nitidamente a doutrina da depravação total do homem. A Bíblia ensina que nós somos maus. Jesus, ele fala isso. Jesus, ele não trata você com meias palavras. Ele chega para você, ele olha no teu olho e fala assim: você é mau. Ele não diz que você é bom. O Espiritismo diz que nós somos bons. As boas obras, as doutrinas de boas obras dizem: você é bom. Olhe para o seu coração, tão cheio de bondade, né? É por isso que você trata seu filho bem, né? Porque você é bonzinho. Não é isso que Jesus ensina? Não. Jesus diz o seguinte: vocês são maus, vocês são egoístas, vocês são infiéis, vocês são pecadores e vocês não gostam de agradar a Deus. Vocês têm uma natureza decaída, uma natureza que não gosta de Deus, mas vocês tratam bem os filhos de vocês, porque isso é um comportamento natural de um pai. Mesmo um pai mau trata bem o filho. O pai pode ser um traficante, o pai pode ser um estuprador, o pai pode ser um ladrão de banco, o pai pode ser o pior dos homens, mas se o filhinho dele chega em casa e fala assim: papai, o senhor me dá R$2 para eu comprar um picolé? O que o pai vai fazer? Não, o pai vai pegar e vai dizer: meu filho, R$2 está aqui, leve 5, meu filho, traga 2 para você, compre 2 picolés. Se vós, que sois maus, vocês tratam bem os filhos de vocês. Agora vamos fazer uma comparação. E Deus?
o Pai das luzes, perfeito, bondoso, glorioso, reto, justo, verdadeiro, que ama vocês, infinitamente amou vocês antes da fundação do mundo, escolheu vocês para vocês serem filhos de adoção, separou vocês para serem povo dele, vocês que foram alvos do amor de Deus. Se vocês pedirem para esse Pai, vocês acham que Ele vai atender vocês? Ele vai atender o que vocês querem? O que vocês acham? Jesus falou, pense, né? Será que Deus vai tratar vocês bem? Então Jesus está dizendo o seguinte, que se Deus nos responder, Ele vai estar agindo de forma naturalmente correta também, né? E o Espírito Santo, Ele coloca isso no nosso coração, a certeza de que Deus responde às nossas orações. É por isso que nós oramos. A oração, entre outras coisas boas, a oração é um canal de intimidade com Deus. É tão gostoso você pedir e você ouvir uma resposta de Deus, não é isso? Não é bom você ouvir? É bom a gente ouvir uma resposta. Agora, por favor, cuidado, não esqueça que pai que ama, ele tem duas palavras para o filho: sim e não. Não é isso? O pai que ama o filho, ele diz duas coisas para o filho: sim. Aí também diz não. Eu vivo dizendo isso para o meu filho, o André. De vez em quando ele chega, papai, posso fazer aquilo? Não. Poxa, papai, não. Você não vai fazer. Aí ele vai com a mãe dele também, mamãe, não. Aí tem outras vezes que ele chega com a gente e fala, papai, posso fazer isso? Pode, meu filho, faça, vá lá que eu estou do seu lado. Puxa, o senhor vai me ajudar? Vou sim. Pode ir que eu vou lhe apoiar. Quanto precisa? Eu preciso de 100 reais, eu vou lhe arranjar, meu filho. Dá um tempo que eu vou lhe arranjar o dinheiro. A gente gosta de dizer sim para os nossos filhos, mas a gente também precisa dizer não. Pai é assim, ele diz sim, diz não. Aliás, essa história de dizer que Deus é o Deus das portas abertas é uma meia verdade. Se você abrir aqui em Apocalipse, a Bíblia fala que Deus é o Deus das portas abertas também, mas Ele também é outro Deus também. Vamos ver, Apocalipse 3,7, olha o que a Bíblia diz sobre um pai que diz sim e diz não. Apocalipse 3,7 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Olha só que coisa. Deus é o Deus das portas abertas e é o Deus das portas fechadas. Deus fecha portas. Deus diz não para você. Eu poderia passar a noite toda falando aqui sobre isso, mas alguns exemplos. A Bíblia diz: Moisés chegou com Deus e falou assim, lá no monte Pisga, né, olhando para todo o Canaã, olhou para Deus e falou assim: Senhor, posso entrar? Aí Deus disse: não me fale mais nesse assunto, eu já tratei disso com você, eu falei que você não vai entrar, e você não vai entrar. Moisés pediu para entrar na terra prometida, mesmo depois de Deus ter dito que não ia deixar ele entrar. E Deus falou: não, você não vai entrar na terra prometida. Certo? O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, chegou com Jesus e disse assim: Senhor, eu tenho um espinho na carne, dá para o Senhor tirar esse espinho na carne de mim? O que foi que Jesus disse para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não, não é filho? É filho. Ouviu não? Ouviu não. Pai diz não, pai diz sim, pai diz não, né? Nós somos pais, nós somos mães aqui, nós sabemos disso. Então, quando a gente é pai, quando a gente é mãe, e a gente tem um relacionamento com Deus, a gente entende, olha, assim como eu tento tratar meu filho, assim Deus também, na sua sabedoria, Ele fecha portas, Ele abre portas, e eu peço para Deus, e Deus me ouve. É por isso que eu sou filho de adoção, é porque eu sou um filho do amor dEle, um filho do interesse dEle, da preocupação dEle, e Ele tem o melhor para mim. Eu costumo muito dizer isso para os meus filhos, que o Salmo 23 é um salmo que eu leio aquele versículo inicial, e depois que eu ouvi uma mensagem sobre ele, mudou meu pensamento sobre isso. O Salmo 23 diz o seguinte, a versão mais comum que nós conhecemos: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Certo?
Não é isso que está escrito lá no Salmo 23? Uma certa vez eu vi um pastor explicando esse texto, ele disse o seguinte, ele disse, irmãos, no texto original em que esse texto foi escrito, Davi tinha uma ideia na sua mente, a ideia de pastor. E a tradução mais próxima daquilo que realmente está escrito ali é o seguinte, o Senhor é o meu pastor, Ele me dá tudo o que eu preciso. O Senhor é o meu pastor, e Ele me dá tudo o que eu preciso. Depois que ele falou isso, eu fiquei pensando, né? Olha como é a questão da interpretação da Bíblia. Você dizia assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que você leva a essa conclusão? Você fica pensando assim, eu vou ter tudo de Deus. Deus é um Deus rico, Ele vai me dar todas as coisas. Mas não é isso que Deus está prometendo para você. Deus não está prometendo dar para você todas as coisas. Deus, Ele é teu pastor. E Ele vai dar para você tudo o que você precisa. O que você realmente precisa. O que você precisa para ter satisfação. O que você precisa para ter contentamento. É como Davi, né? Davi, depois que ele chegou, ele conquistou o reino, ele estava ali. Aí ele olhou para tudo e disse assim, conquistou os reinos, teve os filhos, estava já velho, Deus já tinha desbaratado seus inimigos. Ele olhou para tudo isso, aí ele disse assim, lá no palácio dele, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me deu? O que me resta fazer? Aí ele diz, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, porque Deus é bom. Então ele disse, que eu vou dar para Deus em troca de tudo que Ele fez de bom para mim? Ele é um Pai que me deu tudo o que eu preciso. Não me deu tudo o que eu queria, porque às vezes a gente quer coisas que Deus, na sua sabedoria, diz assim, você não precisa disso. Eu não sei, irmão, se explicar isso. Eu só sei que Deus age assim com a gente. Ele olha para você e diz assim, você não precisa disso. Na verdade, você nem sabe que você não precisa disso. Eu sei, eu sou seu pai, eu sou seu pastor. Então, se eu disser não, é porque eu sei o que é melhor para você. Ah, mas eu quero, Senhor, eu quero isso. Eu sou seu pastor, você confia em mim? E essa relação de pastor e ovelha é assim, irmãos. A ovelha, ela é burra. Eu descobri isso, que a ovelha, ela é burra. A ovelha, ela não sabe direito o que ela precisa. Ela precisa de um pastor porque ela não é um animal que se defende sozinho. Ela é completamente parva, ela é boba. Eu ganhei um animalzinho lá em casa, meu filho trouxe um coelhinho, que eu descobri agora mais ou menos como é que a ovelha se comporta por causa desse coelho que eu ganhei, né? É um coelhinho que eu crio lá em casa, eu dou comida para ele. Aí esse coelhinho, ele fica lá quieto, lá, e quando de manhã cedo eu acordo, né, 6 horas da manhã, eu abro o vidro, ele sai correndo que nem um doido. Aí ele levanta as patinhas e fica assim, ó, me olhando assim, com o olho arregalado, né? Aí eu vou lá na geladeira, pego um pedacinho de maçã, aí eu trago para ele. Aí eu joguei para ele o pedacinho de maçã. Quando eu jogo, eu descobri que ele não tem senso, ele não é predador. Ele não sabe pegar a maçã, ele fica correndo que nem um doido, ele não sabe onde a maçã está. Eu descobri que ele é cego e que ele é muito bobo, ele. O coelhinho, ele é assim. Aí eu pego a maçã, aí eu pego a cabeça do coelho e digo, olha, esse aqui é a tua comida. Aí ele começa a morder, aí ele pega. Depois que ele pega a maçã, ele sai correndo todo feliz, né? Eu falei, mas que bichinho burro. Se ele fosse morar na floresta, ele morria com 1 semana, meu amigo. Um bicho desse não sobrevive 1 semana na floresta, porque ele imaginou tem que pegar na cabeça, dar a maçã na boca do bicho, porque ele não sabe. Aí eu falei, Senhor, às vezes eu pareço com esse coelho, porque eu preciso tanto de Ti, que nem colocar maçã na boca às vezes eu sei. Às vezes eu não sei nem me alimentar. Às vezes eu não sei nem o que é melhor para mim. Às vezes eu não sei nem encontrar as coisas boas para a minha vida. Às vezes eu sou um filho que fracassa, um filho que erra, um filho que faz coisas erradas. Eu sou um filho que não sei o que é bom para mim. Mas aí tu pegas na minha cabeça e tu põe a maçã na minha boca e diz, olha, eu estou te dando comida porque eu sou o teu pastor. Eu sou o pastor desse coelho. Esse coelho depende de mim completamente. Sem mim esse coelho morre. Então eu sou o pastor desse coelho. E eu cuido dele.
E eu pego na cabeça dele e dou a comida na boca dele. Eu sou o pastor desse coelho. E Deus, Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso Pai. Ele sabe o que você precisa. Talvez você tenha vindo hoje aqui com um monte de problema na sua cabeça, e assim, olha, eu estou precisando resolver problemas. Eu estou angustiado, eu estou sentindo cansaço, eu estou sentindo dúvidas, eu estou sentindo medo, eu não estou sentindo ânimo para continuar. Mas o que a Bíblia fala? Calma, eu sou teu pastor, eu sou teu pai, eu sei o que é melhor para ti. Então esse meu relacionamento contigo é um relacionamento de pastor, de pai, e nada vai me separar de ti. Não viva escravizado, não viva pensando que você vai perder as coisas que Deus te deu em Cristo, porque o segredo de Efésios é em Cristo. Aquilo que está em Cristo, e a nossa filiação, a nossa adoção é em Cristo. Ela não vai ser revogada, ela não vai passar, ela não vai deixar de existir, ela não vai deixar de vigorar, ela não vai deixar de viger, ela vai estar sempre diante de Deus presente. Isso a gente vê em Hebreus, é uma coisa maravilhosa que eu leio em Hebreus quando eu penso na nossa filiação. Você já pensou assim, quando você chega diante de Deus, quem é que te apresenta como filho diante de Deus? Você diz assim, eu sou filho de Deus, eu vou chegar diante de Deus e vou dizer, Senhor, eu sou teu filho. Não vai ser assim, não é assim, é diferente. Olha só como você chega diante de Deus, quem é que te apresenta perante Deus? Hebreus 2, verso 10 em diante, o autor de Hebreus diz assim, falando da nossa filiação, Hebreus 2:10, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Então, Jesus chega diante do Pai, né, como sacerdote, como nosso irmão mais velho, e ele diz assim, Pai, eu estou aqui diante de ti, cumpri o sacrifício que tu me deste para cumprir a obra que tu me deste. Eu morri na cruz, eu fui sepultado, ao terceiro dia ressuscitei e justifiquei a estes homens e mulheres. E aqui estão, Pai, os meus irmãos, os teus filhos, Pai. Esses aqui são teus filhos, meus irmãos. O que o pai vai falar? Filho, tá certo. Você é meu filho amado, em quem minha alma se compraz. E esses são os meus filhos. É por isso que o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Tomai posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Vinde, benditos de meu Pai. Podem vir, vocês são meus filhos. Filhos por adoção, vocês são meus. Puxa, você é filho de Deus. Você já parou para pensar no privilégio que o Senhor está lhe dando? Uma coisa que nada vai poder separar você dele. O diabo não pode fazer uma separação entre você e Deus. Jesus falou que aquilo que meu Pai me dá é maior que tudo. O que o Pai deu ao Filho? O Pai deu ao Filho vocês. Deus Pai deu ao Filho de Deus vocês. Vocês são um presente de Deus Pai para Deus Filho. Então nós somos um povo que foi separado para essa finalidade. E para nós terminarmos, a última característica. Você fala assim, Aaron, ainda tem uma última característica. Tem uma última característica para você dizer assim, será que eu sou filho de Deus mesmo? Existe uma característica muito importante que nós não gostamos, mas existe uma característica. Se eu sou filho de Deus, eu sofro disciplina de Deus e correção. Repita comigo.
se eu sou filho de Deus, eu sofro disciplina e correção de Deus. Vou repetir mais uma terceira vez. Se eu sou filho de Deus, eu sofro disciplina e correção de Deus. Hebreus 12, leia aí comigo, do verso 4 em diante, a Bíblia diz, Hebreus 12, verso 4: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico ao que tem sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso restabelecei as mãos descaídas, os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Isso me faz lembrar muito do meu pai. Eu apanhei muito do meu pai. Peguei umas surras estratosféricas, né? Cinturãozada, o negócio foi feio. E quando a gente apanhava do papai, o que acontece? Chorava, sentia raiva do pai e ficava triste. Eu não ficava, que coisa legal, hoje eu apanhei, tá todo tão feliz, hoje o dia, já ganhei o dia, né? Peguei uma surra do papai, tá tudo bem. Mas o papai descia o couro, né? E ele tentava bater na gente, não por causa das coisas boas que a gente fazia, mas por causa das coisas erradas, claro, toda menina pronta, né? Jogava barro na parede, quebrava o fogão, quebrava o vidro da cozinha, de vez em quando aprontava alguma coisa, né? Aquelas traquinagens de criança, né? E aí o papai descia a vara. Aí, coisas também que ele fazia, me obrigava a fazer que eu não gostava. Ele dizia assim, por exemplo, vai jogar o lixo lá na rua. Não. Vai sim, peia. Aí eu ia chorando e levava o lixo lá para a rua. Aí os anos passaram, eu virei homem, me tornei homem adulto, pai de família, tenho meus filhos. Meu pai já morreu, não tenho, a minha mãe já é uma senhora de idade, eu já sou um homem. Quem vai me bater? Só se for a polícia agora. Aí eu chego em casa, estou lá de noite em casa, um monte de folha no quintal, lixo, o cachorro jogou o lixo no chão. Aí eu olho para aquilo tudo, aí eu falo assim, eu vou ficar deitado. Parece que dentro de mim tem uma voz dizendo assim, levanta e varre o quintal. Parece que é a voz do meu pai falando dentro de mim. Aí eu pego a vassoura e começo a varrer. Aí eu varro, junto o lixo, jogo lá, troco o gás, vou buscar água, coloco gasolina no carro, faço manutenção no carro, pinto a parede da casa, conserto lâmpada. Mas quando eu era criança, meu pai dizia, vai fazer, vai lavar a louça. Tu já guardou tua bonequinha? Tu já arrumou o quarto? O teu quartinho já está arrumado? Já arrumou tua cama? Já? Então, o pai e a mãe falam assim para a criança. Aí a criança começa a ser disciplinada, porque ela tem pai, ela tem mãe. Se ela não tiver pai e mãe, não tem quem faça. Então o pai e a mãe que diz, olha, você vai fazer assim. Aí ela cresce, se torna uma mulher adulta, e ela começa a fazer coisas sem ninguém mandar. Mas foi o que? Um processo de disciplina. Então Deus faz isso com você. Deus te disciplina, fala, ore, leia a Bíblia, sofra o Evangelho, sofra de novo, sofra mais uma vez, pregue de novo, faça, vá lá, não, vai, né? E Deus vai te disciplinando através do sofrimento, visando o quê? A Bíblia fala em Hebreus, aproveitamento, para você ser participante da santidade dele. Então se você não é filho de Deus, você não experimenta a correção e disciplina do Senhor. Deus não te corrige, Deus não faz você sofrer,
Deus não te dá varadas na costa, porque a Bíblia fala lá em Provérbios que a vara é para a costa dos insensatos, não é para a costa dos bonzinhos. A vara é para a costa dos insensatos, é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala que nós somos disciplinados por Deus porque nós estamos sendo insensatos. Então quando você errar, não desmaia dizendo assim: Deus está me disciplinando. Que bom que Deus está disciplinando. Que bom que Deus está fazendo você sofrer, porque você é filho. 5 minutos. Você é filho de Deus. Então, quando os nossos filhos desanimam, a gente o quê? A gente dá amor. Quando os nossos filhos erram, a gente dá o quê? Disciplina. Isso é ser pai. Isso é ser mãe. O pai que não faz isso, ele é omisso. Deus não é omisso. Deus, ele está vendo você errando. Ele falou: meu filho, não faça isso, que você vai quebrar a cara. Aí o que Deus faz? Deus corta coisas, né? Deus desliga coisas para você. Deus impede você de fazer certas coisas. Deus te dá fracassos. Deus te dá cabeçadas na parede. Você sofre enfermidades. Você sofre privações. Você sofre impedimentos. A mão de quem está fazendo isso? A mão de um pai amoroso que cuida de você. Ele está dizendo assim: não, eu tenho algo melhor para você. As coisas boas que eu aprendi na minha vida foram também através do sofrimento de Deus. Eu sei que vocês também participam disso. Cada um de vocês aqui tem a sua história particular disso. Então quando você estiver passando por essas privações, você pode falar assim: sim, tem duas fontes possíveis. Uma, você pode estar passando isso por causa do seu pecado, né? É como a gente fala assim às vezes: de onde vêm os inimigos? Os inimigos têm 3 fontes. Os inimigos podem ser causados por nosso amor a Deus, podem ser causados por nossas burrices e pecados, e os nossos inimigos podem ser inimigos espirituais vindos da parte de Satanás. Então às vezes nós temos inimigos causados pelos nossos pecados, pelas nossas burrices, pelas nossas coisas erradas. Às vezes a gente está cometendo um erro, um pecado, e diz assim: eu estou sendo perseguido. Estou sendo perseguido por causa... Você está sendo perseguido. Foi o que o ladrão na cruz falou para o outro, né? Se tu és filho de Deus, faz com que a gente desça daqui. Dá um jeito no problema. Aí o que foi que o outro ladrão falou para ele? Tu não tem vergonha, não? Você não tem medo de Deus? Você sabe por que a gente está aqui? Por que a gente está aqui? Eu e você pregado nessa cruz. Por causa das nossas obras. Por causa das coisas que nós fizemos. Nós viemos até aqui e nós estamos aqui por causa dos nossos erros. Mas este aqui, mal nenhum fez. Ele é perfeito. Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Foi isso que o ladrão falou para ele. Então, às vezes a gente está lá sofrendo, né? E a gente fica botando culpa no mundo inteiro, né? E o problema somos nós. E Deus sabe disso. Deus é nosso Pai. Então Ele olha para a gente e diz assim: vou te corrigir, vou te colocar no caminho direito, porque eu sou teu Pai. Se você não tivesse pai, sabe o que aconteceria? Não teria correção nenhuma. Nós tínhamos lá na rua de casa, só para terminar, um rapaz que não tinha pai, não tinha uma pessoa que cuidava dele. Ele fazia o que ele queria, ele dizia assim: olha, eu faço o que eu quero na minha vida, ninguém cuida de mim. O pai dele era uma pessoa omissa. O que aconteceu com a vida dele? Foi destruída a vida dele. Ele morreu aos 35 anos de idade, lá no Coroado. Foi assassinado, envolvido numa confusão. E quando ele morreu, eu fiquei pensando, faltou correção na vida desse rapaz. Faltou um pai para dizer assim: não faça isso, meu filho. Só que o pai dele se omitiu. Então nós não temos um pai omisso. O nosso pai, o Senhor Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Pai, Ele não se omite em nos corrigir. Amém? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma dúvida? Alguma colocação? Desculpa se às vezes eu esqueço, às vezes de dar tempo para vocês perguntarem, tá, irmãos? É que eu vou falando, a coisa vai passando na minha mente e eu vou falando. Nós, na aula de hoje, nós falamos sobre a adoção, certo? Vocês veem que nós não estamos correndo no texto bíblico, né? Nós estamos pegando cada bênção que Paulo vem falando e nós estamos explorando essa bênção
para nós entendermos a profundidade do que Paulo falou. Para os irmãos que não participaram das primeiras aulas, essa oração que a gente está vendo aí de Paulo é uma oração extensa, em que Paulo está falando dos privilégios que nós adquirimos pelo fato de nós sermos corpo de Cristo, certo? Então nós vimos as bênçãos de Deus, a predestinação, a eleição, né? A santificação e a separação que Deus fez na nossa vida para nós sermos povo de Deus santo. E hoje nós falamos sobre a adoção como filhos, tá bom? Saia daqui pensando assim: Senhor, eu sei que eu sou teu filho, e eu entendi como que eu posso ter certeza que tu és meu pai, baseado nessas características que nós aprendemos na aula de hoje, amém? Vamos fechar nossos olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Vamos pedir ao nosso Pai, aquele que nos ouve, Abba Pai, aquele que é o nosso Pai amado e querido, que Ele possa estar cada dia confirmando no nosso coração cada vez mais o desejo de servirmos a Ele e de sermos usados por Ele como filhos amados que nós somos. E a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5, andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. Se você é filho da luz, pratique as obras da luz. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvamos a Ti, nosso Pai, nosso amado Pai, nosso querido Pai e Deus, que nos ampara, que nos ajuda, que está sempre ao nosso lado. Senhor, obrigado por essas verdades que surgem da Tua palavra e que enchem o nosso coração. A certeza de que Tu és o nosso Pai que nos ampara, aquele que está sempre ao nosso lado. Sabemos que somos filhos de Deus e que o amor do Senhor está derramado em nosso coração e que um dia seremos semelhantes a Jesus, Senhor. Nós sabemos, Senhor Deus, que Tu tens estado ao nosso lado, Tu tens sido nosso forte amparo e Tu tens dado a nossa vida, Senhor, da Tua graça. Te agradeço, Senhor, porque nós compreendemos na Tua palavra que nós somos filhos por adoção. Nós somos escolhidos por Ti para sermos Teus filhos. Filhos que obtiveram essa graça completamente de forma merecida. Nenhum de nós tinha o direito de requerer ser teu filho, Senhor. Mas Tu, na Tua majestade, na Tua bondade, na Tua graça, na Tua soberania, Tu permitiste, Senhor, antes da fundação do mundo, que fôssemos separados para Ti, que fôssemos escolhidos para Ti, de acordo com o Teu beneplácito, de acordo com a Tua vontade, para que nós pudéssemos, Senhor Deus, em Cristo Jesus, sermos uma família contigo, Pai. Jesus é o nosso irmão mais velho, Ele é o Teu único filho, o Teu filho unigênito, que foi gerado por Ti na eternidade, e Tu és, Senhor Deus, o Pai desse amado Deus nosso, Jesus, e nós somos Teus filhos adotados, trazidos para perto de Ti por causa da misericórdia de Deus, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, e nós hoje, Senhor, podemos orar a Ti e clamar: Abba Pai. Nós não temos mais espírito de escravidão, nós não temos mais um espírito de temor, mas nós temos um espírito que clama dentro do nosso coração, como filhos dependentes que somos de Ti. Nós somos ovelhas completamente dependentes do pastor. Nós somos dependentes de Ti porque Tu és o nosso Pai que nos trata conforme a Tua misericórdia, que nos corrige dos nossos erros, que nos disciplina consoante a Tua sabedoria e o Teu discernimento sobre nossas vidas, Pai. E nós queremos pedir, Senhor, que nós possamos aceitar com humildade a Tua disciplina, que nós possamos compreender quando Tu nos diz não, quando Tu fechas as portas para nós, Senhor. Nós queremos dizer, Senhor, que nós Te amamos em todas as circunstâncias, e nós queremos, Senhor Deus, Te servir com nossa vida, Pai. Queremos cada dia mais, Senhor, Te compreender melhor, e que possamos, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor, Te adorar, Te amar, Te servir, e sermos Teus filhos bons, filhos verdadeiros, filhos corretos, filhos obedientes, porque é isso que agrada um pai. É um filho que obedece, é um filho que responde ao Pai, é um filho que ouve o chamado do Pai e atende, Pai. E nós queremos ser filhos e filhas que ouvem a voz do Senhor. Te agradecemos por essas verdades, Senhor. Consola o nosso coração, enche a nossa vida do Teu Espírito, do Espírito de adoção, que esse Espírito possa permear a nossa vida e que possamos dia após dia, Senhor, vivermos como filhos da luz, no meio de um mundo perdido, num mundo de trevas que precisa, Senhor, cada vez mais da Tua graça e do Teu amor, e que muitos outros possam alcançar essa graça, Senhor, e pelo poder do Senhor, possam conhecer a Jesus como Senhor das suas vidas e a Ti como o único Pai verdadeiro, aquele que amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tem a vida eterna, Senhor. É nesse nome que nós adoramos, é nesse nome que nós louvamos, é a esse nome que nós pedimos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, e semana que vem nós vamos para a nossa aula número 6.